sobre fé e obras. Eu acho que é um tema bem relevante para a nossa conversa. A gente tem falado nos últimos domingos a respeito de esforço, né, da gente se colocar à disposição, a gente ter o nosso propósito claro em nossa vida. Qual é o nosso papel dentro do corpo? Qual é o nosso papel dentro do corpo? Então, dentro desse contexto, ainda Deus tem colocado no meu coração a gente refletir um pouco sobre fé e obras. Eu quero usar um texto lá em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Glória a Deus. Ao mesmo tempo que nós vemos, né, nesse texto falando a respeito da salvação, que ela não vem pelas obras, mas ao mesmo tempo nós vemos também que Deus ele preparou boas obras para que nós pudéssemos nos identificar com Deus. Então, um pouco disso que nós queremos refletir nessa noite. Acho que o principal, quando nós falamos da graça de Deus, pensando sobre a graça de Deus, é algo assim, além do nosso entendimento natural, quando nós vemos que a graça ela não é mérito algum nosso, não é esforço algum nosso, mas é algo que Deus, através de Cristo, Ele disponibilizou para todos. Né? Não foi somente para eu, para você que está aqui nessa noite, mas através de Cristo, Deus ele disponibilizou a reconciliação, né? A oportunidade das pessoas se reconciliarem com Ele através de Cristo. Né? Sem nenhum tipo de mérito, sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de ação que pudesse ser nossa para que esse sacrifício fosse realizado. Então ela não tem uma característica de recompensa. E a graça ela não é uma recompensa, mas é uma dádiva. Ele nos dá de graça. Nós recebemos a graça através da nossa fé em Cristo Jesus. Então, a graça, a salvação que nós recebemos é através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós olharmos para aquilo que foi, o que Cristo realizou na cruz e realmente reconhecermos que Ele é Filho de Deus e que Ele se entregou por nós, por amor a cada um de nós. Então a graça está nesse sentido muito mais, tem a característica de ser uma dádiva. Então, algo que nós recebemos. Então não é uma recompensa por um trabalho, não é uma recompensa por um esforço, não é uma recompensa por algo que nós tenhamos merecimento. Um pouco antes aqui nos versos anteriores aqui de Efésios, nesse mesmo capítulo 2, fala, né, da natureza do homem, de que ele estava realmente distante de Deus, que não havia nenhum tipo de possibilidade, né, de buscar, de entender a vontade de Deus, né, e que foi a misericórdia de Deus que nos alcançou, aquilo que é o seu amor, né, por nós. Então Deus ele fez isso realmente para criar um povo, né, criar uma nação que pudesse ser então o quê? A
imagem de Deus para os demais. Nós falamos aqui, ele fala, pois somos feitura sua. Ele fala a respeito de que nós somos feitura sua. Então Deus, ele nos chamou e nos colocou juntos e tem feito esse trabalho em nossas vidas, né? Porque a salvação ela vai ser, ela ocorre quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e reconhecemos. Então esse é o momento da nossa salvação. E a nossa caminhada, quando nós estamos caminhando com Cristo, é a nossa santificação. Então nós vamos ser, então, aprender a sermos semelhantes, a ser separados. Né? Santo significa separado. Nós vamos aprender então a ser separados, a sermos identificados, semelhantes a Deus, a Jesus. Então sermos feitura de Cristo. Isso é bem interessante porque depois da santificação nós teremos o quê? A nossa redenção final, que vai ser a glória. Então aí sim, aquele momento de glorificação. Né? Ou seja, após a santificação nós teremos a glorificação. Mas isso vai ser depois. E nesse período, então, Deus ele quer nos fazer o quê? Feituras suas. Enquanto nós estamos aqui. Ele tem um plano para nossas vidas, enquanto nós estamos ainda nos relacionando com esse mundo, com as pessoas. Né? Ao mesmo tempo que ele diz, então, que a salvação, que é a nossa reconciliação com Deus, ela não vem através das obras. Então, não há nada que eu possa fazer para gerar a salvação na minha vida. Então, na verdade, no momento que eu entendo que eu sou salvo, aí sim eu vou fazer algo dentro do reino de Deus que seja coerente com a minha identificação com Cristo e com Deus. Então, na verdade, as boas obras que Deus já preparou para os santos, né, para aqueles que fazem parte dessa família, são as boas obras em que nós temos que, então, trabalhar no sentido de que nós já reconhecemos a nossa condição, né, de salvação em Deus, e aí sim nós vamos realizá-las. E o principal objetivo, né, dessas obras, que são relacionadas às boas novas, então a mensagem boa, que é o Evangelho, essa palavra que vai e traz vida, né, à vida das pessoas, tudo que está ligado às boas obras, tudo que está ligado ao que nós temos que fazer, ela tem que ter como objetivo final revelar então as boas novas. Acho que todo esforço, tudo aquilo que nós vamos então empenhar a nossa vida, né, vamos empenhar o nosso esforço e de alguma maneira direcionar para revelar então essa glória de Deus e revelar as boas novas do Evangelho para as pessoas. Então, quando nós falamos a respeito de sermos feituras, esse processo então que Deus ele nos resgatou, e aí começa um processo de aperfeiçoamento, um processo de lapidação, um processo de crescimento através então da palavra de Deus. E a principal característica desse novo momento em nossas vidas, né, quando nós somos salvos, é então a consciência de corpo, de família. Acho que o principal passo que nós temos que dar, quando nós realmente chegamos até Deus, é que o nosso eu ele tem que ser então realmente morto, ele tem que ser extinto, e aí tem que reinar em nossa vida a vontade de Deus e a questão e o senso de uma família, como parte de um corpo. Nós falamos até a respeito da salvação, nós falamos a respeito de que nós estávamos o quê?
mortos, né, nos nossos delitos, nossos pecados, e fomos então ressuscitados e resgatados. Então aquele que está enfermo, aquele que está em pecado, aquele que está doente, ele não precisa ser reanimado, ele tem que ser ressuscitado, ele tem que morrer e nascer de novo. Aquele que está em pecado, ele está doente, ele não precisa de uma reanimação, ele precisa morrer e ressuscitar, ele precisa de ressuscitação, precisa nascer de novo, conhecer então a nova condição em Deus, tudo aquilo que ele tinha, né? E aí vem aonde que é o principal ponto, onde nós falamos em vários textos a respeito de sofismas, a respeito de fortalezas, é tudo que está em nossa mente a respeito de que luta contra a vontade de Deus na nossa vida, né? Tudo isso que vai lutando contra vem da natureza humana, onde Satanás ele usa exatamente isso, né? O eu. Ele vai usar vai tentar usar, obviamente, aquela questão da sua necessidade, do seu eu, né? Por que você vai se importar com o outro? Por que você vai, né, se colocar à disposição? Então ele vai tentar distanciar de Deus através de usar o nosso eu, de usar, de buscarmos, as pessoas tentarem buscar então aquilo que são as vantagens para a vida de cada um deles. Nós vimos lá, quando ele esteve ali com Jesus no deserto, fazendo, né, propostas realmente que eram totalmente focadas para que Jesus pudesse então buscar algo para ele, pessoal para ele, poder, glória, né? Questões que estavam relacionadas ao eu. Então, sempre que existe um pensamento do eu, existe um pensamento da minha necessidade, do meus bens, as minhas posses, a minha necessidade. Então esse é um pensamento onde existe então a falta da revelação de Deus, do amor de Deus. Porque é necessário que, para que nós possamos experimentar realmente a plenitude da graça de Deus, nós precisamos sim que o nosso eu ele seja totalmente eliminado, e que em tudo que nós estivermos pensando, nos relacionando, seja no contexto de nós, a família. Nós temos essa disposição. Mesmo às vezes pessoas que vêm, a gente vê, é até interessante pensar isso, que a pessoa pode vir à igreja e trazer os seus pedidos, né, para Deus, e começar a pedir, colocar, eu tenho feito isso, eu espero isso, né, tenho feito aquilo, eu espero aquilo. Começa a existir então uma relação de troca, né, com Deus. É meio que um pensamento de que Deus pode ser então receber uma propina, né, receber eu fiz isso aqui, então me ajuda ali, como se fosse algo assim que nós vemos hoje na sociedade, na corrupção. Às vezes as pessoas pensam dessa forma, como se pudessem trazer coisas e colocar, pudessem mudar então o pensamento de Deus. Deus ele tem as suas boas obras, né, para a nossa vida. E elas vão se realizar em nossa vida no momento em que então isso estiver realmente trazendo, acrescentando algo ao reino de Deus, acrescentando algo ao que o fim, né, tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que é o fim, vai estar então com o objetivo do corpo, do todo, né, de levar a mensagem, de trazer o teu evangelho, está ligado com as boas novas de Deus, né, as boas novas do evangelho para a vida das pessoas. Então, Deus ele vai trabalhar na nossa vida, vai usar o nosso relacionamento, né, como corpo, como igreja, para nos fortalecer. Então, o que nós temos que pedir a partir do momento que nós, então, somos salvos, né, nós temos que pedir, então, agora a revelação de Deus para a nossa vida, para, então, podermos manifestarmos as boas obras. Amém?
precisamos então colocarmos a nossa insistência na questão de que nós precisamos da revelação de Deus para então manifestarmos as boas obras. Porque nós não podemos então sair fazendo qualquer coisa do jeito que nós achamos. Nós temos que buscar primeiro a revelação de Deus. Deus, ele fala conosco, ele se revela através da sua palavra, se revela através da oração, do Espírito Santo agindo na nossa vida, e se revela através dos irmãos. Então, isso tudo nós temos que buscar na nossa vida essa revelação. Então, pensando nisso, eu preparei aqui alguns tópicos que eu gostaria de falar, né, a respeito de nós temos então esse foco na nossa vida. Né? Primeiro, são 4 pontos. Né? A questão de que nós precisamos então de olhar para a nossa vida, fazer então uma autoavaliação. Nós precisamos de ter uma dedicação, uma direção de Deus e uma determinação para que nós possamos então caminhar. Quero ler Filipenses 3, 12, que fala a respeito de necessidade de olharmos nessa vida e fazer uma autoavaliação. No Filipenses 3,12, não que já cansado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo. Aí o 13, irmãos, não julgo que eu tenha alcançado. Até aí, depois a gente continua. Então, quer dizer, esse texto, né, Paulo está escrevendo aqui a Filipenses e está falando a respeito dele, olhando para a vida dele e olhando tudo que já tinha feito, né, com relação à igreja, né, e mesmo assim ele se questiona a respeito de que ele ainda não alcançou, né, a condição, né, de perfeição. Então, de fato, na verdade, nós nunca, né, vamos chegar à perfeição total, como nós tivemos aqui. Mas isso tem que ser, então, uma constante questionamento e avaliação para não gerar o que? A acomodação na nossa vida. Então, por mais que a gente tenha tempo de igreja, por mais que nós tenhamos experiência com situações, por mais que nós tenhamos estudos, né, na palavra, nos textos, nós nunca podemos então nos conformar, nos acomodar. Nós temos que ter sempre essa insatisfação santa, vamos dizer assim, essa preocupação com que eu preciso melhorar, eu preciso estudar mais a palavra, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso estar com o Paulo aqui, ele está vendo a vida dele, para nós, né, se nós compararmos, ele poderia, esse cara é perfeito, o cara é muito bom, ele é um top, assim. Mas ele mesmo olhando para ele fala, não, eu não sou perfeito, não acho, tem um monte de falha, tem um monte de defeito. Então essa reflexão, essa humildade, esse olhar realmente para a nossa vida e ter esse questionamento, né, ele é realmente importante, né, que a gente tenha isso, porque que muito comum acontecer, a própria palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, né? Às vezes a gente está seguindo o nosso coração, não aquilo que é a direção de Deus. Então, isso pode nos levar, né, a estar distante da vontade de Deus. Estou falando de você, questão de perder ou não a salvação, mas de que você pode estar se distanciando daquilo que é a boa obra que Deus, né, preparou para a nossa vida. Então, e aí pode estar levando a uma
busca, né, por realizações materiais e até mesmo por realizações pessoais, né, de ego, de você querer ser, né, é o melhor pregador, aquele mais fácil. Então as pessoas às vezes podem cair nesse tipo de situação. Então é importante sempre que nós tenhamos essa humildade, né, na nossa vida, de não se considerar o melhor e também não se considerar o pior, né? É importante isso também. Isso também não estou falando aqui, não, você é incapaz, você não pode nada. Não, estou falando isso, estou falando que é o equilíbrio. Porque não é nem a questão de você se achar o cara, mas também não é a questão de você achar que você não tem nenhum tipo de contribuição que você possa dar no corpo. Então, quer dizer, por mínima que seja, né, a contribuição, ela é importante. Então, você vai, na experiência que você já tem, naquilo que você já viveu, aquilo que você experimentou na sua vida, né, pode ser diferente em relação ao outro. Uma outra pessoa pode ter realizado muito mais, experimentado muito mais. Mas nenhum dos dois, né, podem se autoavaliar com, vamos dizer assim, baixa autoestima. Porque, de fato, se você tem algo para acrescentar, você vai acrescentar aquilo que você tem. Então, aquilo que você já alcançou em Cristo, isso é que você vai contribuir. Então, a revelação que você já recebeu na sua vida, do caminhar com Cristo, é o que você vai entregar. Claramente, as pessoas que já estão muito maiores, já conhecem muito mais, vão então contribuir com aquilo que elas têm, mas também não pode achar que já chegou no limite. Então, é esse equilíbrio. E Deus ele quer então trabalhar a nossa vida, né, nesse caminhar. Outro ponto, esse então seria a questão dessa autoavaliação. Né? E sem mais um comentário, né? Sempre lembrando que quando nós estamos avaliando então a nossa vida, né, a nossa referência é Cristo, né? Nunca outra pessoa. Acho que pode até admirar, tem algumas características que eu acho interessante em alguns líderes, algumas pessoas, até mesmo pessoas que às vezes não são cristãos ainda, mas que tem uma característica interessante, nós podemos olhar e admirar, mas a nossa referência ela tem que ser sempre Deus, né? Sempre Jesus. Jesus é a nossa referência. Então, sempre que nós estivermos avaliando com relação a isso, então, de fato, concluindo é que nós nunca vamos chegar, então, a uma perfeição, se nós olharmos para aquilo que é Jesus. O segundo ponto é uma questão de foco, né, de dedicação. Às vezes nós colocamos muitas questões ao mesmo tempo. Né? Então, se você olhar aqui no verso 13 aqui de Filipenses, nos 3:13, na parte 2, aqui ele fala: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Lá em Lucas 10:41, tem aquele texto, né, que Jesus fala: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Né? Em Mateus 6:33 diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Em Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura. Então, o segundo ponto é a gente ter esse foco, essa dedicação à vida que Deus preparou para nós na explosão. Então, nós temos que ter essa dedicação, esse foco. Realmente, o que é importante para a nossa vida? Não é? Acho que a pergunta aqui é assim: o que é importante na sua vida? O que é o mais importante? Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa
Claro que fazemos muitas coisas, né? Temos muitas atividades, trabalhos, responsabilidades, mas tudo aquilo que tem que ser refletido na nossa vida, aí é o desafio, né, da gente poder fazer esse balanço. Realmente o que é importante? A gente realmente colocar como prioridade na nossa vida, perseguir e fazer. E aí a gente sabe que de nada vale, né? Ou seja, Deus ele nos salvou, nos alcançou e nos manteve aqui com um propósito, que é de revelar a sua glória através dessa família. Nós somos uma família, somos um povo, sermos feitos o quê? Feituras de Deus. Nós temos essa característica. Né? Então, a prioridade da nossa vida, né? Ou seja, a nossa dedicação, nosso esforço, tem que estar aí ligado a manifestar e revelar a glória de Deus. É um desafio, porque muitas coisas aparecem, né? E às vezes vão consumindo o nosso tempo, tudo. Nós precisamos, todo momento, refletir sobre isso. Viver em função do mais importante. Ainda, terceiro ponto, fala sobre a direção. Também, nesse texto aqui, ele fala, aqui em Filipenses 13, ele fala que as coisas que ficaram para trás, avanço para que estão diante de mim. Lá em Lucas 9,62 diz, Jesus disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto no reino de Deus. Então, de fato, o incrédulo ele fica olhando para o passado, né, as coisas que passaram, que aconteceram, que não realizaram, que não aconteceram, e fica preso muitas vezes. Né, por exemplo, se você pegar Paulo, que era Saulo, ele tinha todo um histórico de perseguição a cristãos. Então, de fato, ele falando isso daqui significa que, independente do que ele fez no passado, daquilo que ele realmente tinha realizado, o pior que tenha sido, né, quando ele conheceu a Deus, conheceu a Jesus, né, ele entendeu que ele vai, aquilo que passou, né, passou, Deus, Jesus já fez um tratamento, e ele vai olhar para frente e estão perseguindo. Então, os nossos, talvez, erros, falhas do passado, ou mesmo nos relacionamentos, às vezes as coisas acontecem, as pessoas se magoam, ou decepcionam uns aos outros, e aquilo acaba virando um impedimento para a pessoa poder prosseguir a vida e seguir e realizar coisas, né? Realizar obras, boa obra do Senhor. Porque fica preso naquele passado, naquela situação, ele não resolve. Então é importante que nós tenhamos essa reflexão de que quando nós queremos ter a revelação de Deus para aquilo que é a nossa vida, nós precisamos nos libertar, né, do passado. Ou seja, de que maneira? Através de deixar a prática. Né? Muitas vezes as pessoas estão, às vezes, até mesmo dentro de igreja, ligadas a vícios, ligadas a situações do passado. Isso precisa ser realmente retirado, né, das nossas vidas, das pessoas. A questão do perdão, ou seja, a pessoa precisa liberar o perdão para poder, então, seguir para frente. Então, quando Paulo fala aqui, deixando para trás, né, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para que estão diante de mim. Essa direção, né, de avançar para aquilo que é a proposta de Deus para a nossa vida agora. Para aquilo que passou, já ficou para trás. Agora, é claro que existem sim efeitos, né, de coisas, às vezes. Lá em Gálatas 6, 7, ele fala a respeito disso. Ele fala que aquilo que você semear, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
a gente está colocando o nosso investimento, né? A nosso esforço. Se são em coisas realmente espirituais, que vão produzir vida, são em coisas, né, carnais, que vão produzir distanciamento de Deus, esfriamento. Nós precisamos refletir a respeito disso e olhar para frente, né? Olhar para aquilo que é a proposta, então, do que Deus quer realizar através da nossa vida. Claro que tudo que nós vivemos são experiências que vão nos fortalecendo, né? Que vai nos ensinando. Nós não podemos mudar o passado, então, porque às vezes as pessoas ficam presas no passado, mas de fato você não pode mudar o passado, o que foi já passou. O que você pode fazer agora hoje, algo diferente, uma posição diferente, e aí mudar essa situação para frente. E o último ponto, ele fala a respeito de determinação, né? Aqui mesmo em Filipenses 3, no verso 14, fala sobre essa determinação. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Né? Ele fala a respeito de ter realmente essa postura, né? Essa busca de prosseguir o alvo. O que quer dizer assim? Que a nossa relação com Jesus, ela não pode ser abalada pelo que acontece com as outras pessoas. Nós temos que olhar para Jesus. Então, porque, às vezes, se as pessoas olham, né, para aqueles que estão dos lados, as pessoas que estão ali, obviamente que a gente precisa dos irmãos, a gente vive, gosta, relaciona, mas nós temos que entender que as pessoas têm, né, dificuldades, e às vezes tem momentos de falha. Isso não pode de maneira alguma mudar então o meu relacionamento com Jesus. Eu tenho que estar sempre focado e de fato, né, usar então essa visão, né, da cruz para ajudar os irmãos, para ser bênção na vida dele. Então, no momento que ele errar comigo, é onde eu vou ensiná-lo então o amor de Deus, o perdão, onde eu vou poder ter a oportunidade de fazer então a boa obra na vida dele, né, de ensiná-lo, de revelar o amor de Deus na vida dele. E se for o irmão que, ou em casa, ou na família, onde seja, qualquer pessoa que realmente te confrontar, né, você tem a oportunidade sempre de manifestar o amor de Deus e ensinar essa pessoa. Então, essa determinação de seguir, independente do que aconteça, para que não existam, então, desculpas, né, de que, não estou indo mais na igreja porque fulano olhou cara feia para mim e tal, não sei o quê. Então, sempre existe uma racionalização do que está sendo feito. E Deus, ele não... ele nos coloca de que nós temos que olhar somente para Jesus. Acho que isso é algo extremamente importante. Né? Nós todos somos, em Gálatas 3, 26 diz que porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Deixamos a velha criatura para nos tornarmos nova criatura. Então, por que nós somos salvos? E por que nós continuamos aqui? Porque Deus ele quer manifestar a sua glória através da nossa vida. Ele quer realmente fazer as boas obras, né, que ele preparou através de nós. Então, através dessa família, desse grupo, a vida de cada um de nós. Então, nós temos que estar realmente focados
sabendo que, porque nós somos salvos, nós vamos fazer algo. Não porque nós vamos fazer algo para sermos salvos, para termos o benefício de Deus. Não. Que nós, a graça de Deus, ele é uma dádiva, não, que ele entregou. Não é uma recompensa por nada. É só pelo amor, pela nossa entrega, né, a nossa vida a Jesus. Amém? Então que nós possamos realmente refletir sobre esse ponto da nossa vida. Então, observar a nossa vida e analisar o que nós temos colocado como prioridades, como objetivos e nos esforçar para revelar esse amor de Deus. Nós temos orado com relação ao local. Eu creio que realmente tem aí 3 opções muito boas que a gente está olhando, e eu creio que está chegando o momento realmente dessa mudança. Mas tudo isso só vai fazer sentido, né? Só vai realmente ser algo produtivo se cada um de nós usarmos, né, esse local para abençoar as vidas, não só para nosso conforto, para nosso bem-estar, mas de que maneira nós vamos poder então usar esse local para abençoar vidas, para trazer as pessoas. Aí sim vai fazer sentido, né, dentro daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Então que nós possamos pensar, refletir sobre isso tudo